O Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho contra o Sport no Allianz Parque, tentando encostar no Grêmio, o atual vice-líder do Brasileirão. Por isso, nós vamos lá para o palco desse duelo, onde está o repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, daqui a pouco, 8 horas da noite, tem Palmeiras e Sport aqui no Allianz Parque. Um jogo que para o Palmeiras, pelo menos, tem aquele jeitão de final de festa, né? Dia seguinte à conquista do título de campeão brasileiro do arquirrival, sendo que o Palmeiras tinha condições até 2 semanas atrás de brigar efetivamente pelo título. O grande jogo que, na minha opinião, definiu a conquista do título corintiano, sem dúvida nenhuma, foi aquele clássico, aquele derby disputado na Arena em que o Corinthians derrotou o Palmeiras por 3-2. Tivesse o Palmeiras vencido aquele jogo, a história seria diferente. Agora, o máximo que o Palmeiras pode conseguir nesse Campeonato Brasileiro é ser vice-campeão brasileiro. E o que precisa fazer para que isso aconteça? Vencer os jogos que tem pela frente. Na conta, para chegar à Copa Libertadores da América, para conseguir a vaga pelo G4, para ir direto para a fase de grupos da Libertadores, isso o Palmeiras pode conseguir ainda hoje. Basta vencer o Sport e aí torcer por tropeços do Botafogo e do Flamengo. O Botafogo joga contra o Atlético Goianiense e o Flamengo terá pela frente o Coritiba. Agora, o técnico Alberto Valentim tem defendido que o Palmeiras tem que brigar e tem que encontrar como motivação a busca, sim, pelo vice-campeonato. E a explicação é financeira. A premiação da CBF. O campeão recebe 18 milhões de reais. O vice-campeão leva 11 milhões e 300 mil reais. O terceiro colocado, 7 milhões e 700 mil. E o quarto colocado, 5 milhões e 600 mil. Ou seja, para você conseguir a classificação para a fase de grupos, basta ser o quarto colocado. Mas olha a diferença de dinheiro. De 5 milhões e 600 para 11 milhões e 300, sem dúvida nenhuma, vale muito mais a pena ser vice-campeão. Vai levar para o mesmo lugar, para a mesma fase de grupos, mas com o dobro do dinheiro de premiação com relação ao que vai distribuir a CBF neste Campeonato Brasileiro. Agora, sobre o time de hoje, vamos escutar um pouquinho o que disse o Alberto Valentim a respeito das trocas que ele fez no outro jogo contra o Flamengo. O Palmeiras vinha de 2 derrotas consecutivas, aí venceu o Flamengo, ele fez algumas mudanças no time. E aí ele explicou como é que ele pensa, qual que é a estratégia dele na hora de montar a equipe para jogar. E ele quer que sempre o jogador que não esteja jogando esteja pronto, porque a qualquer momento ele pode ganhar uma oportunidade. Fazer rodar dentro das possibilidades também. Quando você consegue repetir escalações é bom. Nós tivemos 2 semanas cheias também, isso é bom para recuperar jogador. Nós tivemos poucas perdas em relação a cartões e suspensões, isso também ajuda para que você repita a escalação. Mas repito, algumas escalações, nesse jogo agora, por exemplo, eu fiz algumas mudanças pontuais que eu achava necessárias para o jogo contra o Flamengo. Então, eu sempre falo, e é de verdade, vocês já me ouviram falar isso aí, às vezes parece uma frase feita, mas não é. O jogador tem que estar pronto. Quando ou característica do adversário, ou um momento que eu preciso mudar, que tecnicamente não está rendendo, ou taticamente, um problema físico, ou suspensão, enfim. Aqueles jogadores treinando, eles têm que estar todos prontos para entrar. E as mexidas nós vamos fazendo de acordo com a necessidade de cada jogo. Nesse sentido, o Palmeiras vai ter praticamente o mesmo time que venceu o Flamengo. A única dúvida, o único problema é na lateral direita, porque o Mike está com problema no quadril e o Fabiano levou uma pancada na panturrilha. São 2 opções. Ou o Jean será escalado aí o resto do time fica exatamente o mesmo, ou entra o Guerra na equipe e o Tietê vai jogar na lateral direita. São essas as 2 opções que tem o técnico Alberto Valentim. Agora, se serve de consolo para o torcedor palmeirense, Palmeiras e Corinthians esse ano ainda vão disputar um título nacional. O Palmeiras acabou de conseguir a classificação, empatou com o Flamengo 3-3, vai decidir a Copa do Brasil Sub-17 contra o Corinthians, exatamente o Corinthians que eliminou a Chapecoense. Se serve de consolo, eu não sei, mas pelo menos tem um derby pela frente para decidir o título nacional. Michele. Tá certo, Fernando Gavini, muito obrigada. Ótima noite para você, bom trabalho. Amanhã no Gazeta Esportiva, a cobertura completa desse jogão.